Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo dia do curso de Introdução à Literatura Nonsense. Na aula passada, a gente falou da historiografia do nonsense, dos pressupostos teóricos, da etimologia do termo, de alguns autores mais importantes. E agora a gente vai colocar a questão do modelo de análise do nonsense, que durante a minha pesquisa de doutorado na PUC de São Paulo, eu pude desenvolver esse modelo a partir da obra do Edward Lear e do Corpo Santo, e é o que eu vou compartilhar com vocês agora, né? E que aqui acho que vai ficar muito mais claro, todas aquelas questões teóricas que eu comentei na terça vão ficar mais claras agora, né? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Bom, então, aqui só para retomar, né, o Edward Lear, ele nasceu em 1812 em Londres e faleceu em 1888 em San Remo, na Itália, né? Ele é um escritor, poeta, ilustrador, pintor inglês, né? Ilustrador de publicações de zoologia, ilustrador também de manuais científicos e criador de uma série de livros infantis, né? Algumas das capas a gente pode ver aqui, né? Então, do alfabeto Nonsense, da botânica Nonsense, né? A Book of Nonsense, né? Das Nonsense Songs and Stories, né? E mesmo das várias antologias, né? Que foram feitas com os diversos textos dele, né? Em inglês, em português e nas mais variadas línguas, né? E aí a gente tem também, essa aqui, depois a gente tem também o Corpo Santo, que o nome dele é José Joaquim de Campos Leão, mas ele cria, né, esse outro nome e ele acaba escrevendo a obra com esse nome, coisa que o Lear no começo faz também. Na primeira vez que ele vai publicar um livro dele, ele não publica como Edward Lear, ele publica como Derry Down Derry. E aí depois, em outro momento, ele já mais assim confiante acaba, né, já usando o nome dele mesmo, né? Já passa a assinar como Edward Lear. E às vezes o Derry Down Derry até aparece como personagem, né? Mas então, o José Joaquim de Campos Leão, ele nasceu em 1829, em Triunfo, no Rio Grande do Sul, né? Então, ele é contemporâneo do Lear, né? E ele faleceu em 1883 em Porto Alegre. Ele foi um dramaturgo e poeta brasileiro. Ele escreveu diversas peças teatrais e muitos poemas diferentes de quaisquer outros já vistos, que desafiaram as categorizações dos críticos, os quais muitas vezes o colocaram como precursor das vanguardas e também do teatro do absurdo. Em dado momento, o Corpo Santo é interditado e internado com diagnóstico de monomania em Porto Alegre e no Rio de Janeiro, onde faleceu em 1883 de tísica pulmonar, que era como se chamava na época a tuberculose, né? Aí aqui a gente tem uma foto dele. E aí ele tem essa obra, né, que é a Enciclopédia, ou 6 meses de uma enfermidade, que ela é produzida entre 1868 e 1873, né, e ela é produzida de modo periódico, ela é composta por 9 volumes, só que apenas a gente só consegue realmente ter acesso a 6 dos 9 volumes, então não dá para saber se ele escreveu esses outros 3 e eles se perderam, ou se ele planejou escrever, mas não chegou a escrever, né? Então, a gente tem acesso a esses 6 volumes. Então, a obra ela é composta por diversos gêneros literários, poesia, teatro, crônica, biografia, prosa, formando, de acordo com Carozzi, uma obra universal, que foi redescoberta na década de 50 por Aníbal Damasceno, com o bibliófilo Júlio Peterson e com a família Assis Brasil.
Hoje, esse material pertence ao acervo especial das coleções da Biblioteca Central Irmão José Otão, da PUC do Rio Grande do Sul. Então, aqui, nessa primeira imagem de cima, a gente tem a capa original da enciclopédia, ou 6 meses de uma enfermidade, e embaixo, na foto que está a foto inferior, a gente tem várias coletâneas, antologias que foram criadas posteriormente. No caso, a primeira de poemas apenas, a segunda apenas de peças, e a terceira da miscelânea curiosa, então textos dos mais variados gêneros. E aí isso foi sendo feito pelos críticos literários. Então, assim, a partir dessas duas obras, né, a gente tem o modelo de análise metodológica do nonsense, que foi criado por mim durante o meu doutorado, que eu finalizei em 2021, a partir dessas obras, né? Então, esse modelo, ele tem vários elementos, né? E a gente percebe instâncias desses elementos, né, nas obras. Então, vamos lá, vamos colocar aqui qual é o primeiro elemento, né? O primeiro elemento é oposição. Então, a dualidade interna muda porque permanece. Então, a gente tem esse limerick que diz: havia uma senhora de Valência que fez descomunal reverência, girou como um peão até se enterrar no chão, estressando o povo de Valência. Nesse limerick, temos uma senhora de Chertsey que realiza um cumprimento formal e, em vez de ter a recíproca do cumprimento, afunda no chão, incomodando os habitantes da cidade que se enervam e protestam chocados. Um deles, indignado, até cobre o rosto com os braços. Alguns se apoiam nos calcanhares, outros estão no meio de um passo. Todos são representados em movimento, exceto a senhora, que foi enterrada pela reverência. Temos uma dualidade interna nesse limerick, pois temos a reverência formal, que simboliza a etiqueta social e comportamental das classes mais favorecidas, mas ao ter uma consequência absurda, seguida pela reação dos que a observam, igualmente inesperada, quebra toda a expectativa de etiqueta social reservada a esse tipo de situação. O comportamento e o seu resultado, o afundamento da senhora no chão e o incômodo gerado como consequência, formam uma oposição que muda o contexto da reverência, colocando em choque ou em questão o próprio protocolo social, ao mesmo tempo mudando esse protocolo, fazendo permanecer diante do absurdo e da incongruência da cena, que opõe os dois extremos, ser extremamente formal e contido, mas também ser informal, enterrando-se no chão enquanto os demais existem no caos. O segundo elemento desse nosso modelo de análise são os opostos, né? Então, aqui nesse limerick a gente tem: havia um velho num terreno elevado, que raramente ou nunca ficava parado. Para cima e para baixo ele ia, com o vestido longo da tia, que ornava o velho num terreno elevado. Nesse limerick, temos no texto visual um homem parado, com algo que se parece um longo casaco, com os braços e as pernas estendidos horizontalmente, de modo a ocupar quase que toda a horizontalidade. Por outro lado, no texto verbal, temos a informação de que o homem está em um terreno elevado, que não ficava parado, que se movimentava para cima e para baixo, ou seja, verticalmente, e que usava o vestido da tia. Na ilustração, o homem está parado, e essa ideia se contrapõe à ideia de que ele se movimenta. O homem se estica horizontalmente, o que contraria a ideia de que ele se move verticalmente. O homem parece estar em um plano, o que contraria a ideia de que ele esteja em um terreno elevado. Esses opostos, marcados pelas diferenças, permeiam e caracterizam o limerick. A ilustração ainda enfatiza o caráter plano, dando-lhe uma posição de espacate. Suas pernas se abrem e formam um ângulo de 180 graus, e seus braços também se estendem ao máximo, enfatizando mais uma vez a questão do nonsense ficar no meio, entre dois opostos, deslizando e nunca se estabelecendo entre um e outro, sendo um e outro, simultaneamente em um plano e em uma montanha, que se movimentava no perpétuo mobile de Deleuze, no tornar-se um e outro. No texto verbal, ele corre para cima e para baixo vestindo uma roupa de sua avó, mas na ilustração vemos o homem se desequilibrando entre duas instâncias polarizadas, de peso desigual, as quais não permitem que ele se estabeleça.
Ele se mexe no texto verbal, enquanto no visual está capturado no instante decisivo do espacate, um presente furtivo, e esse presente escapa no momento que passa. O terceiro elemento do nosso modelo é a união de opostos. Então, nesse limerick, temos o seguinte: havia um velho com uma barba que disse: é como eu temia, 2 corujas e uma galinha, 4 cotovias e uma carriça construíram ninhos em minha barba. Nesse texto, a posição do homem sugere movimento, como se fosse capturado em um momento suspenso no tempo. Ele está prestes a sentar na cadeira que se encontra atrás dele. Ele está na ponta dos pés, sendo puxado pelos braços que são estendidos para trás e repuxado pelo peso da barba, com diversas aves nela pousadas. A posição sugere movimento, mas no texto verbal temos um homem caracterizado apenas por ter uma barba, afirmando ter ocorrido o que ele já receava. Diversas aves pousaram em sua barba e nela construíram ninhos. Temos aqui uma série de pares opostos. Homem em pé versus homem sentado, homem prestes a sentar versus homem levantando-se, peso da barba pendendo para frente versus homem sendo puxado para trás, barba do homem versus ninho de pássaros. Todos esses opostos se encontram no meio do caminho, no ponto de contato, no tornar-se ilimitado, no puro devir, no puro tornar-se. Esse ser excêntrico, representado pelo homem, que não habita o centro, mas a lateral da ilustração, tem seu paletó e a posição de seus braços estendidos para trás, remetendo à ideia de um impulso para voar. O homem, apesar da posição em desequilíbrio e de estar bem próximo a uma cadeira, não se senta, mas não voa. Tampouco se coloca exatamente em pé, mas não cai. O conjunto de elementos descritos não oferece ideia sobre a forma como ele poderia sair desse oxímoro visual. Vários sentidos coabitam simultaneamente o texto e a ilustração, mas nenhum se impõe ou nem indica qualquer tipo de hierarquia. Depois, nós temos a linguagem que estabelece e ultrapassa os limites, Então, nesse limerick, nós temos: havia um velho com um nariz que falou: ei, se você me diz que meu nariz é avantajado, saiba que está enganado, esse notável velho com um nariz. Então, aqui nós temos um homem que é caracterizado por ter um nariz, algo curioso, pois todos os homens têm nariz. Então, essa característica não poderia ser usada para diferenciar esse homem dos demais. Esse homem diz que se você disser que o seu nariz é avantajado ou muito longo, estará enganado, e é caracterizado ao final como notável, ou seja, digno de nota, certamente por conta de seu nariz. No texto visual, vemos que seu nariz é longo e fino, quase tocando o chão e dando mesmo um nó no meio, assemelhando-se a uma mangueira ou corda que os 3 meninos à esquerda pulam, como se brincassem. Dessa maneira, a linguagem utilizada para caracterizar esse homem, ao mesmo tempo, estabelece e ultrapassa os limites, nunca deixando de deslocar a sua extensão, ou seja, seus 2 extremos na lateralidade, horizontalidade, o nariz normal versus nariz avantajado, no meio dos quais o nariz deste homem pode ser encontrado. Depois, temos a questão dos 2 pesos desiguais, equilibrados em uma balança igualmente desigual. Então, no caso deste limerick, there was an old man of the East, havia um velho do leste que deu um banquete aos filhos, mas eles comeram tanto e bagunçaram tanto que isso matou aquele velho do leste. Então, no texto visual, temos uma mesa de jantar em cuja ponta uma pessoa se senta, segurando uma faca, e em outra mão, tentando segurar um garfo que lhe escapa para o chão. Temos também 5 pessoas debaixo da mesa, com copos no chão, outras pessoas entre sentar-se na mesa, cair da mesa, andar em volta da mesa e contemplar um prato. A mesa está posta, mas nela não há comida. A pessoa que senta na ponta da mesa parece estar quase atingindo outra com a faca, que mantém firme sua mão, apesar de estar morta, segundo o texto verbal.
O contraste entre a formalidade do banquete, denotado pelos copos e pela mesa longa, e o comportamento dos personagens, além da noção de que os mal comportados mataram o velho no texto verbal e de que o velho pretende matar um dos mal comportados no texto visual, demonstram essa gangorra de dois pesos desiguais, equilibrados em uma balança igualmente desbalanceada. Temos também a multiplicidade de sentido versus a ausência de sentido, como nesse limerick. Havia um velho do oeste, que nunca descansava. Então, eles o colocaram para girar, apoiado em seu queixo e em seu nariz, o que curou aquele velho do oeste. Então, temos um homem de ponta cabeça, com os braços e pernas estendidos lateralmente, apoiado em seu nariz e seu queixo. Dois homens que seguram suas pernas parecem estar em movimento, pois estão no meio de um passo, com uma perna à frente da outra. Temos aqui representado o mais importante elemento desse modelo de análise, a multiplicidade de sentido versus a ausência de sentido, definida pela tensão constante entre excesso e ausência de sentido, pela simultaneidade, espelhamento, que fazem esse homem pairar entre a presença e a ausência de sentido, pois ele não consegue repousar e a solução proposta para o problema é girar seu corpo de ponta cabeça, apoiado em seu queixo e nariz, algo que, além de não proporcionar nenhum conforto nem descanso, só o faz ficar mais cansado e precisar mais ainda de descanso. Se está cansado, não deveria ser curado por se cansar mais. Se está descansado, a ponto de suportar tal movimentação, não pode ser definido por nunca conseguir repousar. Então, fica sempre nesse entre, né? Aí temos também a questão dos paradoxos, como nesse limerick. Havia um velho da Espanha que odiava problemas e dores. Então ele se sentou em uma cadeira, com os pés para o ar. Essa ombrófila pessoa velha da Espanha. Nesse limerick, temos do texto verbal uma pessoa idosa que odiava ter problemas ao sentir dores. Então ela sentou numa cadeira, com seus pés suspensos no ar. Ao final, ela é caracterizada como umbrageous, ou seja, pessoa facilmente ofendida, no texto original. No texto visual, temos a pessoa sentada em uma cadeira, com as pernas estendidas verticalmente, formando um ângulo de 90 graus com o encosto da cadeira. Seus braços também estão estendidos verticalmente para cima e suas costas estão sem apoio. Então, não tem apoio nenhum para as costas desse homem. Então, é paradoxal dizer que uma pessoa que não quer ter problemas, nem sentir dores, se sentaria dessa forma em uma cadeira, em posição quase impossível de se manter sentada por período longo. Ao mesmo tempo, a imagem pode dar a impressão de movimento, como se a pessoa tivesse sido lançada ou caída desse jeito em cima da cadeira, e ao mesmo tempo a impressão de estar totalmente parada e equilibrada. Também temos a questão da linguagem, que sugere uma nova lógica, um equilíbrio instável e essa tensão entre sentido e sua ausência. Como nesse poema, que a gente tem a cobra Scroobius, que sempre andava de chapéu, por medo de morder alguém. Então, a cobra, ela está toda enrolada com o chapéu, tampando toda a sua cabeça, de modo a poder ver de modo a não poder ver por onde ela está andando, né? A imagem também passa a impressão de que ela está com medo de algo que ela pode ver, e ou quer ocultar. A cobra permanece em um equilíbrio de instabilidade não resolvida, que só se amplia com essa nova lógica que, de outra forma, e se posiciona entre o sentido e a sua ausência. Outra característica importante é a transformação sem causa conhecida, que normalmente aparece nos textos nonsense, como nesse limerick. Havia um velho com um ferro em brasa, que pintou o seu rosto com ocre vermelho. Quando disseram, você é um homem, ele não respondeu, mas derrubou todos com o seu ferro em brasa. Então, no texto visual, temos o homem à direita da imagem em movimento. Sua perna esquerda estendida à frente da direita, que indica que está no meio de um movimento, seus braços semi-estendidos, seguram firmemente o ferro, que está suspenso em cima das pessoas que se encontram no chão. O texto diz que seu rosto está pintado de vermelho, mas isso é oposto à imagem, o que contradiz o fato. Confusão que ocorre no texto verbal e não é repetida no visual.
Não se sabe a causa do que está representado, das oposições, das incongruências, dos absurdos percebidos. Apenas se sabe que houve uma transformação, mas não se sabe o que desencadeou a mudança, o que causou a transformação. Temos também a ambiguidade, como neste limerick There Was an Old Man at a Casement. Havia um velho em um caixilho, que esticou os braços para cima em espanto. Quando disseram, Senhor, você vai cair, ele respondeu, de jeito nenhum, esse incipiente velho em um caixilho. Nesse limerick, temos um velho homem em um caixilho, esticando os braços, né? E no texto visual, temos dois homens que saltam com os pés em ponta, suspensos no ar, e os braços estendidos para trás, para cima e para baixo. Ambos olham que parece ser um quadro, em que não se sabe se o homem faz parte do quadro ou se ele está em cima do quadro. O homem no quadro está de pernas dobradas no texto verbal. O homem no quadro está de pernas dobradas no joelho e de braços estendidos para cima. Apesar de ter sido descrito como espantado no texto verbal, no texto visual ele parece estar tramando alguma coisa, ou fazendo algo que não deveria ser feito. Se o homem estiver fora do quadro, na frente do quadro, ele está solto. Nada o prende ao quadro, e ele poderia, assim, cair. Se ele fizer parte do quadro, ele não tem como cair. A ambiguidade da cena aí se situa, e as pontas de seus pés, que saem da moldura, deixam essa questão ambígua no ar. Outra questão é a incerteza. Como neste limerick, There was an old man in a pew. Havia um velho numa igreja, com colete de cor cereja, mas em tiras ele o cortou, e as suas sobrinhas o doou, esse divertido velho numa igreja. Temos ao centro da imagem um homem de calças suspensórios com 2 pedaços de tecido com estampa de bolinhas em sua mão. As mulheres que o rodeiam usam saias, 2 delas com estampa de bolinhas, uma pendendo para trás e puxando o pedaço de tecido, e outra na ponta dos pés, tentando alcançar o tecido. Uma delas, de saia lisa, segura um pedaço de tecido de bolinhas e aparenta voar, totalmente desprovida de peso e suspensa no ar. Não se tem um motivo pelo qual ele decidiu distribuir os pedaços de tecido para elas determinado. Também não se sabe por que elas pulam e voam. Temos apenas a transformação e vemos ela em progresso. Em tornar-se, enquanto acontece, e nada sabemos sobre o que passou, sua causa ou sua consequência. Aí também tem a questão da ausência de referências e o absurdo. Havia um velho de São José, tão cego que não via seu pé. Quando disseram, é seu sapato? Ele respondeu, é de fato? O indeciso de São José. Nesse texto, temos um homem que, por ser cego, era incapaz de ver seu pé. Quando alguém lhe disse, esse é o seu dedo, ele responde, é de fato, sugerindo a dúvida que acaba por caracterizar o homem como indeciso. Então, a dúvida caracteriza o homem. No texto visual, temos o homem à direita que se apoia em sua perna direita, enquanto sua perna esquerda está estendida, seu pé esquerdo é segurado pelo homem à esquerda, que aponta a ponta do seu pé esquerdo. A cena escapa a qualquer alusão a referências e remete ao absurdo da situação, pois um homem cego seria incapaz de ver qualquer coisa e sua cegueira não seria resolvida por alguém que caminha em sua direção e aponta, este é o seu dedo do pé. Até porque, na imagem, o homem está de sapato e não é possível ver seus dedos do pé. Supõe-se que eles estejam lá, mas não temos como ter certeza, e essa certeza certamente não virá da observação de um cego. Aí também temos a questão da fragmentação. Havia um velho de Brigg que comprou uma peruca sem fim, de modo que apenas seu nariz e o final de seus dedos pudessem ser vistos quando ele andasse por Brigg. Nessa imagem, nada podemos saber da pessoa que está representada além do que já foi dito. Sua existência e mesmo sua representatividade foi fragmentada e se metamorfoseou em fios que podem ser tecidos, podem formar nós, podem ser livres deles, vivendo uma existência no limite do frágil, no limite do palpável, pois o fio é o próprio limite, que a qualquer momento pode ser desemaranhado e se tornar apenas uma linha sem fim.
Outra questão também importante é a imprecisão. Havia um velho de Salamanca, que despencou de sua potranca. Em dois se partiu de repente, mas com uma cola bem quente, o colaram em Salamanca. O próprio homem, ele tem os 4 membros suspensos no ar e é representado permanentemente separado de suas pernas, não parecendo ser capaz de resolver o dilema. Temos aqui, então, a imprecisão, pelo fato do momento pré-queda ou durante a queda não ser representado, mas apenas o momento pós-queda. Também temos a imprecisão da solução da tensão apresentada no limerick, que é apenas resolvida no verbal, né, que ele é colado com cola bem quente, mas não encontra nenhum indício de solução no visual, frustrando a expectativa de quem lê. Temos também a circularidade, como aqui. Nesse limerick, havia uma jovem de Horta que sentou atrás da porta. Quando foi espremida, disse Santa Aparecida, a valente jovem de Horta. No texto visual, vemos a jovem representada no mesmo local estreito que a cadeira e a porta aberta ocupariam, em um vão estreito, do qual só pode sair se não tiver profundidade. Como tem 2 dimensões, largura e altura, é capaz de sair e permanecer nesse círculo, nesse loop, pois, afinal, o mundo do nonsense despreza a profundidade e existe num lugar no qual todo mundo é de papel e todos os mares são de tinta. Inclusive nesse limerick em que ela senta-se casualmente no vão da porta e é espremida pela porta. A questão também da precisão imprecisa, que fica bem trabalhada como nessa receita da gastronomia nonsense, né? Que é como fazer torta de ambilongo, que diz o seguinte: pegue 1,8 kg. Digo, 2,41 kg de ambilongos frescos e os coloque numa panelinha de barro ou metal. Mais para frente, ele coloca: observe pacientemente até a crosta começar a entumecer e vá adicionando de tempos em tempos uma pitada de sal. Sirva num prato limpo e jogue tudo pela janela o mais rápido possível. Então, por um lado, por que tem a questão da precisão imprecisa? Por um lado, pela questão das palavras valise que são incorporadas aos ingredientes, da especificidade do material da panela, e, por outro lado, pelos procedimentos, em que se menciona levar a frigideira para a sala e coloque-a no chão, né? Sacudir violentamente a frigideira, servir num prato limpo e jogar tudo pela janela o mais rápido possível. Sabemos exatamente o que deve ser feito, mas quando vamos fazê-lo, percebemos que estamos na areia movediça, onde quanto mais tentamos aderir à precisão, mais rápido nos afogamos. Outra questão importante é esse espaço tensional que os personagens do nonsense habitam, como neste limerick. Havia um velho que dizia: como eu posso fugir dessa vaca horrível? Eu vou sentar nesse degrau e continuarei sorrindo, o que pode amolecer o coração dessa vaca. Nesse limerick, temos no texto verbal um homem que quer fugir de uma vaca e acaba por sentar-se em um degrau sorrindo, em uma tentativa de amolecer o coração da vaca. No texto visual, temos a vaca que parece ser 3 vezes maior que o homem, representada em movimento, apoiada nas 2 patas traseiras e avançando em direção ao homem, enquanto o homem se encontra sentado em uma espécie de banco, com uma das pernas levantadas para cima, ambos os braços estendidos para trás e para cima, e um sorriso em seu rosto. Não temos referência desse tipo de comportamento diante dessa situação, ou de alguém que solucionou um dilema parecido com esse. A tensão permanece alta e não há ataque nem recuo. Outra questão importante é que, em vários momentos no nonsense, o que acontece é que o sentido que poderia explicar, ou poderia meio que explicitar uma situação, acaba sendo negado e o nonsense é atribuído, como nesse limerick. There was an old man of Whitehaven. Havia um velho da praia de Whitehaven, que dançou uma quadrilha com um corvo. Mas eles disseram: é absurdo encorajar esses pássaros. Então eles esmagaram aquele velho da praia de Whitehaven.
Então, no caso do texto visual, os observadores do homem e do corvo não estão presentes. Temos apenas homem e corvo, que formam um par. O homem é quase o reflexo simétrico do corvo, e vice-versa. Os dois lados de seu casaco repuxados lembram as asas do corvo, e ambos estão com os pés suspensos no ar e inclinados um em direção ao outro, sugerindo simetria e igualdade. Na imagem, os dois são representados em suspenso e apenas dançam. Não há punição ou censura na imagem, apenas no verbal. O nonsense é atribuído ao que se passa e não há questionamento do julgamento que é feito, ou da ausência de sentido que ocorre. A própria tentativa de atribuir sentido desconstrói o sentido referencial e reorganiza toda a série de referências que temos estabelecidas no mundo histórico ou mundo referencial de significantes e significados, criando mesmo uma armadilha de certezas, né? Como nessa outra receita da gastronomia nonsense, que é como fazer costeleta de crumbublius, né? Neste exemplar da gastronomia nonsense, temos a armadilha de certezas, criadas pelas instruções, orientações, passos e quantidades de ingredientes que acompanham essa receita. Para fazer esse prato, é necessário cortar as tiras nas menores fatias possíveis, e em seguida cortá-las em tamanhos ainda menores, 8 ou 9 vezes, aproximando-se de um lugar incerto em que não se tem mais certeza e não se está mais no âmbito do possível, mas no universo da relatividade das referências, de uma busca de uma lógica que se encontra na própria instabilidade que define o nonsense, que é, né, definido por essa instabilidade. Outra questão muito importante é organizar o conhecimento e reafirmar a experiência, como, por exemplo, nesse exemplar das árvores nonsense, que é o pé de escova de roupa. Esse produto natural de grande utilidade não dá muitas escovas de roupa, o que explica o alto preço desses objetos. A natureza racefticíaca de um vegetal tão extraordinário naturalmente não precisa ser difundida. Nesse exemplar, temos a linguagem e o estilo classificatório encontrado nos manuais de botânica, que explicam quais elementos caracterizam a árvore, onde ela pode ser encontrada e outras informações. No caso dessa árvore nonsense, entretanto, temos uma descrição que não nos leva a compreender objetivamente a árvore, nem determinar de que tipo de árvore se trata, pois o texto que acompanha o verbete não explicita o que seria esperado de um manual desse tipo. Mas dados acerca do que faz o leitor não necessitar de mais informações a respeito, acompanhado de palavras valise. Essa intenção de organizar o conhecimento a partir de outra série de referências ao mundo e de outra linguagem e outra lógica que reafirma a experiência e uma língua ouvida, agora, fora do poder, não mais a língua que predominou nas enciclopédias, nos manuais e nos tratados gerais de conhecimento sobre o mundo. Organiza um conhecimento fragmentário, particular, a partir de uma reafirmação da experiência que eternamente desliza entre dois extremos e não encontra o repouso. Outra questão muito importante aqui também é a questão da forma tradicional versus o conteúdo não tradicional, que aparece nesse exemplar da Botânica Nonsense, né? Em que temos a forma tradicional dos manuais de botânica e da nomenclatura científica em latim, trazendo um conteúdo não tradicional, composto por plantas que se mesclam a animais e objetos domésticos. No primeiro, temos um lírio que se mistura com tigres, e no segundo, uma planta que se mistura com uma escova doméstica. Outra questão também importante é a violência, como neste limerick. Havia um velho Didi, que era tristemente importunado por uma mosca. Quando ele disse, eu vou me coçar, eles lhe deram um machado, o que entristeceu aquele velho Didi. Então, temos um homem incomodado por uma mosca no texto verbal e se entristece ao receber o machado. No visual, a gente tem também esse homem interagindo com o outro, apontando a mosca, que é quase do tamanho de metade da sua perna, enquanto o homem à direita dá um passo para frente e avança com o braço para cima, que segura o machado. Sugere que o machado resolverá a questão tensão-mosca, a tensão homem-mosca, né? E, de qualquer forma, é a violência sugerida, né? Tanto pelas pernas levantadas dos dois,
quanto pelo braço levantado com o machado, que parece exagerado para dar conta de uma mosca, e também parece incongruente não permitirem que o homem se coce, né? Outra questão importante é a presença do autor como personagem, como nesse longo poema de Lear. How pleasant to know Mr. Lear. Nesse poema temos a presença do autor como personagem, que é descrito pelo eu lírico em detalhes, em suas diversas características e elementos nonsense. Na ilustração, Edward Lear mostra o seu nome costurado em um chapéu, para provar para um estranho que acredita que seu nome é apenas um pseudônimo e que Lear não existe, que o autor realmente existe. Aí, agora, então esses tópicos que a gente viu no Lear, agora vamos ver os tópicos no Corpo Santo, né? Os mesmos tópicos, começando pela oposição. Então, aqui está um excerto de uma peça do Corpo Santo que se chama Um Parto. Galante, que te parece o nosso pai Melquíades? É um homem divino, é o maior sábio do universo, valente como os mais valentes, ativo como o sol, amável como a mais amável princesa, interessante como o firmamento, bom como o melhor dos pais. Tu não te enganas, mas esqueceste de acrescentar, extravagante, desenvolto, às vezes como uma provocadora cobrinha. Nesse excerto da peça Um Parto, temos um exemplo de oposição, que caracteriza o personagem Melquíades, que é tanto amável e bom quanto uma provocadora cobrinha, oposição esta que perfaz sua personalidade. Essa oposição é característica do nonsense, que se sustenta na permanente tensão entre um oposto e outro, sem nunca ser solucionada, e existindo em suspenso nesse estado de poder ser tudo ou poder ser nada ao mesmo tempo. Agora, a questão dos opostos, no excerto da peça O Marinheiro Escritor de Corpo Santo. Faz-me o obséquio de dizer se o senhor Silvopla está em casa? Diz ou não diz? O senhor está enganado. Não vê aqui as armas imperiais? Acolá os reposteiros? Ali os editais? Em sua frente o livro-mestre ou da porta? Ou o senhor é da roça? Ah, isso é aquela coisa que se chama repartição pública. Onde vinham dar por engano? Numa repartição pública. Até quanto eu havia de pensar, eu que tive sempre medo desses bichos, como das jararacas da minha velha lavoura. Nunca mais pergunto pelo senhor Silvopla. Nesse excerto da peça O Marinheiro Escritor, temos o exemplo de opostos, em que Lávio, que busca Silvopla, que não aparece em nenhum outro trecho da peça, nem mesmo no início na lista de personagens, confunde a repartição pública com a casa do amigo que procura. Os referentes que o funcionário aponta nada significam para Lávio, que estabelece outra relação com os signos e não os reconhece da mesma maneira. A função social exercida por essa instituição não é compreendida por Lávio, que se comporta como se estivesse, de fato, na casa de um amigo. E também é interessante a gente notar que Silvopla, né, parece s'il vous plaît, né, em francês, né, o pedido, né, de por favor, que é muito interessante. Então, a pessoa que ele busca, né, é esse senhor com esse nome que, né, tem toda essa questão da reverência, a questão da educação, a questão da etiqueta, né, de como se comportar, né, e ele não está lá, né, então, é a questão dos opostos. Então, outra questão é a união de opostos, como nesta peça de Corpo Santo intitulada Um Assovio. Pronto. Então, que tanto me chama? Diabos te levem. É o amo mais impertinente que tenho visto. Cruzes, Ave Maria, já vou. Deixe-me tomar o meu quinhão de café. E tomo, porque estou transido de frio. Estou gelo. Quer derreter-me? Vai-te, diabo. Nesse excerto da peça, Um Assovio, temos um exemplo de união de opostos, em que o personagem Gabriel diz: deixe-me tomar o meu quinhão de café e tomo, porque sou transido de frio. Estou gelo, quer derreter-me? Nesse trecho, o personagem está com frio e por isso quer tomar o café para se esquentar. O seu amo quer que ele termine de tomar café para que logo possa servi-lo, o que o congelaria, pois deixaria o café para preparar a refeição e não tomaria o café. Mas o que Gabriel fala é que o outro derreteria, não o congelaria, unindo o café ao gelo.
o quente ao frio, unindo, portanto, os opostos. É nessa união de opostos que vive o nonsense, nessa existência excêntrica, intensa, entre dois opostos que se unem, mas permanecem articulando a sua diferença. Aí aqui a questão da linguagem que estabelece e ultrapassa os limites. Um trecho da peça Um Assovio. Ai, não me fures, que eu tenho um filho de 6 meses arranjado pela senhora Dona Ludovina, aquela célebre parteira que o senhor meu amo, melhor que o conhece, visto que passou as mais apreciáveis noites com ou... Nesse trecho, a noção de que um homem pode engravidar, impossível em outros contextos, é aqui possível, em um exemplo dos limites da linguagem sendo ultrapassados, apesar de terem, ao mesmo tempo, sido estabelecidos, característico do nonsense. Gabriel ainda diz ter um filho que a parteira lhe arranjou, sugerindo que ele também deu à luz um menino. Dois pesos desiguais equilibrados em uma balança igualmente desigual. Um trecho da peça Duas Páginas em Branco, de Corpo Santo. Presos, a ordem do ilustríssimo senhor sapientíssimo, digníssimo, eminentíssimo senhor doutor dos chefes de polícia desta muito leal cidade e valoroso consorte de sua majestade imperial do Brasil, o senhor Dom Quixote de las Tulherias. Os senhores estão enganados. A diligência não é para esta casa, senhores. Aqui não há gente revolucionária. Os senhores não veem? Sou só eu e... Aqui, nesse excerto, temos um exemplo da situação em que dois pesos desiguais são equilibrados em uma balança igualmente desequilibrada. Apesar dos bilhares terem aparecido sem explicação nem motivo na casa de Mansília, Spertalino acaba sendo acusado de ter roubado os jogos, de ter roubado uma moça, que de acordo com a peça é Mansília, que não foi roubada pois se apaixonou por ele, e de não ter roubado mais moças. O crime, um peso desigual, que não foi realizado, tem sua punição, balança desigual, aplicada em uma pessoa, outro peso desigual, que não é responsável pelo acontecido, mantendo o perpétuo movimento em desequilíbrio característico do nonsense. Aí a questão da multiplicidade de sentido versus a ausência de sentido, em um trecho da peça O Marinheiro Escritor. Pois então, faça outro requerimento. Não faço. Este é o terceiro que submeti a despacho sobre o mesmo assunto. O primeiro teve um despacho inconveniente, por semelhante a este. O segundo não teve despacho. E o terceiro tem um despacho contrário ao meu direito de propriedade e às leis escritas. Aqui temos a questão do excesso de sentido, da multiplicidade de sentido, demonstrada nos vários requerimentos e despachos submetidos, que não se concretizaram e não foram respondidos com a solução desejada ou ainda totalmente ignorados. O excesso de sentido, demonstrado pelos diversos requerimentos e despachos, que muito dizem, mas nada significam, é o oposto à ausência de sentido, comprovada pela ausência de resposta e de reconhecimento da situação. Temos também a questão do paradoxo, nesse trecho da peça Um Assovio. Vou lavrar a sentença de morte ou de penas a todos os funcionários públicos que mal cumprem os seus deveres. E, se Deus quiser ouvir-me, não se queixem, será a punição que merecem, visto não quererem cumprir os seus deveres. Com essas violências, puseram minha família a rolar. Não podendo destruir-me, mataram uma pessoa. Aqui, na verdade, desculpa, tem dois trechos, né? Um trecho da peça O Marinheiro Escritor e outro trecho da peça Um Assovio. Agora é o trecho da peça Um Assovio. Estás gaiata, gaiatíssima, pois não basta nossa filha Esméria para nos entreter? Ainda queres mais filhinhas? Mas isso era no tempo de moça, agora estamos velhos. A mulher nunca é velha e o homem sempre é moço. Então, no excerto da peça O Marinheiro Escritor, temos uma personagem revelando que vai lavrar a sentença de morte ou de penas aos funcionários que não cumprem suas funções, o que não significa que eles serão executados, mas apenas que haverá um documento lavrado com essa sentença. No excerto da peça Um Assovio, temos alguns exemplos de paradoxo. Dois idosos desejam ter filhos, e o tempo não existe, mas meninas viram mulheres, meninos se tornam homens, e bebês nascem.
Também tem a questão da nova lógica, como nesse trecho da peça Duas Páginas em Branco. Assim dizem as mulheres todas. Umas morrem de canelas, outras morrem de fivelas, outras, não sei de que quando seus maridos lembram assim alguns desvarios, não, alguns desenjoamentos. Entretanto, cada uma prega-lhes cada trunfa. Há alguns que trazem barris de quarto na cabeça e outros até pipas de 180 canadas. Nesse trecho, temos um exemplo da linguagem que traz a nova lógica e o equilíbrio instável do nonsense. O personagem Spertalíneo diz que algumas mulheres morrem de canelas e outras de fivelas, ambas as palavras escolhidas pela rima, em elas, não conferindo explicações sobre o que é morrer de canelas ou de fivelas, sem dar maiores informações acerca desses tipos de causa-mortes, e também nenhuma relação nutrindo com o que foi dito antes, o que todas as mulheres dizem. Ou seja, essa nova lógica que se equilibra entre o sentido e a sua ausência, estrutura a fala da personagem, formando um equilíbrio instável com palavras e contextos conhecidos, em combinações inusitadas. Também temos a questão da transformação sem causa conhecida, como nesse trecho da peça Um Assovio. Eis aqui, está melhor que o chocolate da velha Teresa lá do Caminho Novo, em que não há senão velhas tabaqueiras ou espirradeiras, que na frase dos rapazes são tudo a mesma coisa. Fede a rato podre e tem gosto de macaco-são, que porcaria, pega, pega. Não precisava fazer-me beber pelos olhos, já estava farto de derramá-lo pela cara, agora uma xícara. Quem sabe se o fétido e o gosto provém da xícara? Pode ser. Para não tornar a ter desses prazeres, quebrarei as pernas desse pançudo. O diabo quase me quebra as pernas, mas ficou sem o casal da xícara. O que me vale é que, por eu há muito já o conhecer, mandei o ano passado forrá-las de aço no ferreiro das encomendas, que mora lá por trás das vendas, na rua das contendas. Nesse excerto, temos um exemplo de transformação sem causa conhecida, pois o café se transforma em algo com cheiro de rato podre, gosto de macaco-são, o criado toma o café, ora derramando pela cara, ora bebendo pelos olhos. Seu amo sugere que o gosto do café tem a ver com a xícara, não com os grãos, e Gabriel, mesmo conhecendo Fernando, por algum motivo achou por bem forrar xícara e pires de aço, mesmo sabendo que Fernando atira as coisas nele quando se irrita. E ao forrar a xícara e o pires, tornou-os mais letais e mais capazes de machucá-lo, atitude que não é justificada. O local em que encomenda o serviço também é totalmente arbitrário e poderia ter sido qualquer outro, sendo apenas determinado pela rima de encomendas, vendas, contendas, uma rima em endas. Temos também a questão da ambiguidade, como nesse excerto da peça Duas Páginas em Branco. Noivos não comem, senão na cama. Não bebem, senão na cama. Portanto, vamos para ela e lá o fartarei. Esta agora é melhor, estou feliz. Não preciso gastar dinheiro nem trabalhar. Bebo na cama a mulher, visto também na cama a mulher. Divirto-me na cama com a mulher. Nesse excerto da peça Duas Páginas em Branco, temos um exemplo de ambiguidade, pois a personagem Mancilha afirma que homens não comem, senão na cama, e não bebem senão na cama, indicando que o que comem e bebem não é exatamente comida e bebida. Ambiguidade que é reforçada por Spertalíneo, que diz beber na cama a mulher e vestir a mulher. A ambiguidade é um recurso amplamente empregado no nonsense, sendo um procedimento formal que abriga a natureza do gênero nonsense de forma intrínseca, pois carrega o duplo sentido que nunca pode ser desfeito e a dupla possibilidade que pode ser levada a cabo simultaneamente sem prejuízo. Temos também a questão da incerteza, como nesse excerto da peça O Marinheiro Escritor. Um morto, um defunto, quem será, coitado? Está caído, está pobrezinho, que infeliz, como o veneno daquelas 2 cobras cascavéis o puseram. Suas faces estão negras, seus olhos gotejam sangue, sua boca espuma, e ainda mais com as pernas inchadas. Pensavas que eu tinha morrido, não? Ainda estou vivo. Nesse excerto da peça O Marinheiro Escritor, temos o elemento da incerteza, nesse momento em que Manuel entra e encontra o que pensa ser um defunto. Um morto, um falecido,
que na verdade não é uma pessoa que morreu, pois se levanta, e depois, chamado de defunto, saltita, ameaça e se torna defunto vivo. Ou seja, a certeza da diferença entre a vida e a morte, a claridade acerca do que é a morte e alguém falecido cai por terra, e todas as relações daí derivadas ramificam em uma incerteza em espiral que só aumenta, desencadeando o nonsense. Temos também a questão da ausência de referências, como nesse excerto da peça O Marinheiro Escritor. Meu compadre, ou meu amigo, se não quiser ser compadre, como também sou parteira, além de costureira, aviso que é necessário prevenir-se de enxoval, de olho, e do mais que se costuma usar em tais ocasiões para o seu bom sucesso. Não pode tardar, não lhe dou 15 dias, está a parir. Pode ser que nesses 3 dias tenhamos gente nova, e é homem. Sai-te daqui, feiticeira, esse diabo é capaz de me fazer enlouquecer. Tem a audácia de dizer que estou prenho, mas quem sabe? Quem sabe se é verdade? Eu, porém, não me lembro. Eu sei, parece, mas quem sabe? É certo que há 8 ou 9 meses, seguramente que a senhora Dona Joanie Cota me disse que estava desconfiada de que eu estava pejado, mas é de crer que se enganasse. Nesse excerto, temos um exemplo do elemento de absurdo e da ausência de referências, característica do Nossas de Corpo Santo. Mário fica grávido de 8 ou 9 meses. Sua vizinha, que é parteira, vai lhe ajudar com o trabalho de parto e também dá dicas a respeito do enxoval e dos olhos para a pele. De início, Mário se choca e diz ser impossível, mas depois, conforme pensa com mais calma, relembra que a sua esposa até pensou que ele estivesse carregando um bebê em sua barriga. A vizinha até diz que, em no máximo 3 dias, nascerá um menino. Esse excerto demonstra, em primeiro lugar, a ausência de referências, pois não temos conhecimento de um mundo em que homens ficam grávidos, e de absurdo, pois o insólito é aceito com naturalidade e acaba por se entremear com a construção da própria existência dessa subjetividade fragmentária e instável, sempre em pares de opostos. Temos também a questão da fragmentação, como nesse excerto da peça Dois Irmãos. Quebrei relógios, estraguei um leque, piquei um lenço, quebrei, pus em estilhaços uma manga de vidro. E como agora há de ser? Nada posso consertar, porque nada aprendi. E agora com que cara fico? Que hei de fazer? Enlouqueço. Não. Pedir desculpas. Não devo. Compor. Não posso. Que hei de fazer? Já sei. Tornar-me-ei estúrdio. Nesse excerto da peça Dois Irmãos, temos um exemplo de fragmentação, pois a personagem Quadrado realiza sua apresentação quebrando objetos retirados do público, o que causa uma fragmentação, ou mesmo uma quebra ou ruptura do que se espera diante do ato de testemunhar um espetáculo, que irá trazer uma composição para apresentar. Essa fragmentação é percebida em todas as esferas, na estrutura da peça, na estrutura dos personagens, na ausência de enredo, na ausência de finalidade ou mesmo de função ou papel, que culmina na fragmentação da percepção, da representação e da atribuição de sentido ao mundo. A questão da imprecisão também é colocada nesse excerto da peça O Marinheiro Escritor. Meu Deus, estou perdido. Essas mulheres me matam. Eu queria ver se passava por escritor. E elas rasgaram meu capote desde a gola até a barra. Estou perdidíssimo. Senhoras, vão-se embora, saiam daqui, desapareçam da minha presença. As senhoras mentem, e com suas mentiras me prejudicam. Eu nunca as vi, que mulheres impertinentes. Olhem que impostor, que figura. E que peça, mana, é o tal sujeito querendo fazer-se desconhecido de nós? Ah, olha, mana, ele quer ficar louco, tu vês? Parece um marinheiro bêbado. Ora, coitado, vamos dar-lhe o Christian? Nesse excerto da peça, temos um exemplo do elemento da imprecisão e da expectativa frustrada, pois Rapiválio, ao tentar se fazer passar por escritor, é desmascarado, e pouco depois acusa as mulheres que descobriram a verdade de serem mentirosas e de prejudicarem-no com suas mentiras, sendo que ele mesmo acabou de perpetrar uma mentira. O título da peça também é um exemplo, pois Rapiválio não é escritor, como vimos, e não é marinheiro. Apenas é chamado disso pelo seu comportamento que se assemelha a alguém bêbado e a um marinheiro, de acordo com as mulheres que o observam. Então, ao nos depararmos com essa peça, com esse título, teremos a expectativa de saber das aventuras de um marinheiro escritor frustradas.
A expectativa frustrada é uma constante no nonsense, que traz a tensão que permanece e penetra todas as camadas que compõem o nonsense literário, de modo a desconstruir tudo que achávamos que sabíamos, e a anular qualquer associação, relação ou fusão que pudéssemos fazer com algo que confira um sentido tradicional ao insólito. Também temos a questão da circularidade. Um outro excerto da peça O Marinheiro Escritor. Acabei, amigo, de voltar do mais profundo sono ao sono. Sonho ao sono. Estive ou pensei estar morto por mais de um quarto de hora. Vi-me nesses mundos em que só habitam deuses. Vi-me nesses lagos em que só se banham ninfas. Nesses céus em que só se sentem gozos. E a mim sucedeu o mesmo. Vi-me também nesses mundos em que só habitam feras. Nesses lagos em que só vivem demônios. E nesses infernos em que só sentem dores. Eu que pensava também ter morrido, agora reconheço que estava em vida, morta, e que depois de tal morte, me acho agora viva. Estou tão bonitinha por dentro e por fora, como uma anjinha. Que dizem os senhores? Acham ou não acham? Nesse excerto, temos um exemplo da circularidade. Rapivalho começa dizendo que teve um sonho em que pensou ter morrido. E nesse sonho, ele se viu em um lugar com deuses, lagos com ninfas, céus em que se sentem gozos. Logo a seguir, Manuel responde dizendo que o mesmo aconteceu com ele. Mas, ao contrário, durante o sono, se viu em meio a feras, demônios, e nesses infernos sentiu muitas dores. Joane Cota também revela que, assim como Rapivalho havia dito no começo, também pensou que estava morta, e diz que em vida estava morta. Agora, depois da morte, se acha viva, fechando o círculo que começou com Rapivalho e caracterizando a circularidade que define a estrutura do nonsense. A circularidade é percebida na dinâmica estrutural de sonho com morte e lugar com deuses. Ambos têm sonhos em que acreditam ter morrido, têm experiências que se espelham uma na outra, descobrem que estão vivos e alguns ainda se sentem mais vivos na morte do que na vida. Ou seja, essa ideia de vida e de morte é totalmente rompida e fragmentada. E o que se entende de vida como começo e de morte como fim, que não pode voltar à vida, cai por terra, trazendo uma circularidade vida-morte, 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 que desconstrói as noções preconcebidas trazidas por esses conceitos e coloca toda a situação diante de uma nova perspectiva, um novo ângulo, um novo ponto de vista. O de instabilidade, do desequilíbrio, do insólito e do nonsense. Temos também a questão da precisão imprecisa, como nesse excerto da peça Dois Irmãos. Quem? Vi sair há pouco daqui um desconhecido, pareceu-me certo amigo, mas quem era? O que lhe faz bem, senhor Quadrado, quando o senhor está atacado desse mal? Aqui as senhoras chamam padecimento ou sofrimento em suas faculdades mentais? Uma ajuda com pimenta, sal ou pimentão. Um críster ou cristel em seringa ou xeringa de repuxos de pimenta. Nesse excerto, temos um exemplo de precisão imprecisa, pois quando algumas mulheres perguntam a Quadrado que tipo de remédio toma quando se sente mal, algumas mulheres perguntam a Quadrado que tipo de remédio toma quando se sente mal, a resposta parece específica, mas pouco traz de precisão. Uma ajuda com pimenta, sal ou pimentão, uma seringa de repuxos de pimenta. O tratamento parece específico, mas na verdade nada pode fazer. Assim como a precisão imprecisa vista no nonsense, que pode até dar a quantidade precisa de um ingrediente em uma receita, mas o ingrediente é uma palavra valise que comporta mais sentidos do que estamos preparados para nos apropriar no processo de construção da nossa subjetividade a partir da alteridade. Outra questão é a questão do espaço tensional, como nesse excerto da peça O Marinheiro Escritor. Não te entendo, dizes que queres isto. Apresento-te isto, e não te serves disto. Dizes que queres aquilo, dão-te aquilo, e não te gozas daquilo. Dizes que queres aquele outro, metem-te nas mãos e não recebes aquele outro. És o diabo. És um homem incompreensível ou a volubilidade em ação. Nesse excerto, temos um elemento
Um exemplo do elemento do espaço tensional, sem referências, em que o nonsense se situa. A personagem com quem a enciclopédia conversa está sempre no entre, no meio, entre o que pede, isto e aquilo, o que pede em seguida, não aceitando nada que lhe é oferecido, sendo caracterizado como a volubilidade em ação, por estar sempre em tensão entre duas coisas que nunca é resolvida e não ter clareza acerca do que quer, o que marca o nonsense que sempre paira na transitoriedade infinita, no tornar-se ilimitado, no puro devir. Temos também a questão do sentido negado e do nonsense atribuído, como nesse certo. Ah, Vossa Excelência é casada aqui com o senhor Mário, eu não sabia, supus que era solteira viúva. Com quem está? É casada. E quando quer outro marido? Não está aborrecida já aqui do senhor Mário? Não julgava tão ousado, senhor. Nem sei como, não me conhecendo, teve a audácia de entrar nessa casa. E tu toleras, marido, que este audaz te insulte. Pois tu não conheces esse homem? Não te lembras que foi o teu primeiro namorado? Nem pela imaginação me passava. Nesse trecho, temos uma situação incomum. A personagem Isolino se surpreende ao descobrir que Joanicota é casada e não viúva, entrando em sua casa sem conhecê-la e confundindo-a com a mulher de seus sonhos. O curioso é que, apesar de Isolino ser ex-namorado de Joanicota, ele quer agora se envolver com ela como se já não tivesse feito o feito antes, e ela, por sua vez, nem o reconhece, agindo como se nunca tivesse tido um relacionamento com ele. O marido de Joanicota, ao invés de ficar irritado, apenas se choca com o fato de ela não reconhecer Isolino. Esse engano, ou não reconhecimento, é um evento comum no nonsense, pois nem sempre reencontramos o que já tínhamos conhecido e, sem linearidade nem temporalidade, com o presente eterno da grande temporalidade, não se pode contar com regras como causa e consequência. Também temos a questão da armadilha de certezas, como nesse excerto da peça Um Parto. Que diabo! Não aparece nenhuma das criadas, ainda estarão dormindo. Que judias! São 9 horas do dia, 5 da tarde, 2 da noite, 6 da madrugada e ainda dormem. Nesse trecho, temos um exemplo dessa armadilha de certezas do nonsense, pois enquanto a determinação do horário e do tempo pelo relógio parece ser algo exato e preciso, aqui vemos que é apenas uma armadilha, pois são diversas horas diferentes ao mesmo tempo, algo que não tem lugar no mundo histórico e forma uma areia movediça de certezas que não podem servir de referência, pois no nonsense não se tem um tempo determinado, uma linearidade e relações de causa e efeito não existem. Outra questão importante é a questão da organização do conhecimento e reafirmação da experiência, como nesse excerto da peça Um Parto. Sinto, às vezes, certo estreitamento no canal que conduz ao estômago. Tenho querido atribuir a falta de certo ato, mas, ao mesmo tempo, lembra-me que as crianças, os velhos, as velhas, os doentes, os que viajam pelas campanhas, os que estão em guerra, não praticam tais atos. Entretanto, sei de muitos que padecem igual incômodo. Consequentemente, devemos crer que a razão principal não é essa. Talvez provenha das qualidades dos próprios líquidos e das carnes de que nos alimentamos e até das casas em que moramos e mesmo das pessoas que nos servem ou a quem mais praticamos. Nesse trecho, temos nesse excerto da peça Um Parto, em que Melquíades tenta organizar seu conhecimento acerca do que causa essa sensação de que padece e, ao mesmo tempo, reafirma sua experiência ao dizer que esta falta de certo ato que sente é compartilhada por outros e talvez, apesar de reafirmada em sua posição, não tenha sido justificado. A tentativa de se nortear por um conhecimento individual é própria do nonsense, que traz o ser humano fragmentado, encontrando a sua identidade no outro e no descompasso criado por essa interação. Podemos dizer, então, que a vontade de reorganizar o conhecimento de uma forma que seja fragmentada, não linear, circular, arbitrária, imprecisa, incerta, desequilibrada e paradoxal perpassa o processo de construção dessa visão de mundo que deu origem à obra, que situa o sujeito no universo nonsense e o faz atribuir sentido diferente às coisas que já conhecia, adotando novas coisas para compreender,
e a se construir nessa trajetória de autoconhecimento enquanto atribui sentido ao mundo e reorganiza as referências aos signos a partir de uma outra lógica, a lógica do eterno tornar-se, do eu-outro, da união simultânea de opostos, que quer ser tudo e nada ao mesmo tempo. Também temos a questão da forma tradicional versus o conteúdo não tradicional, como nesse excerto da peça Dois Irmãos. Tenho o prazer de apresentar-lhes o Senhor Quadrado, há pouco vindo da Europa, dos Estados Unidos, onde aprendeu a arte de tudo quebrar e nada endireitar. Quer fazer aqui algumas experiências. Quer diverti-los por alguns minutos. Será um pequeno espetáculo e uma das mais admiráveis artes. Nesse excerto da peça Dois Irmãos, temos a apresentação da personagem Quadrado, artista que aprendeu em suas viagens a arte de quebrar coisas. E de nada consertar, algo não tradicional, colocado em formato tradicional, de apresentar uma competência extraordinária desenvolvida ao longo da vida, que na prática é algo que qualquer um poderia fazer com um martelo. Ou seja, a noção de se apresentar como tendo algo único e diferenciado cai por terra, pois o apresentado é trivial. Mas, quando o trivial é feito insólito, estamos em um mundo às avessas, em que temos que tomar cuidado, pois não sabemos as regras desta natureza, nem as do jogo de palavras. Também temos a questão da violência, como nesse excerto da peça Duas Páginas em Branco. Foi bom safarem-se. Ao contrário, havia de converter-lhes os braços em tacos e as cabeças em bolas, das pernas far-lhes-ia tripeças, e dos couros panos para estes bilhares. Nesse trecho da peça Duas Páginas em Branco, temos um exemplo de violência, em que Mancília, muito brava, diz que caso as outras personagens não tivessem saído ou dela escapado, teria arrancado seus braços e suas cabeças e usado ambos como tacos e bolas. A pele também seria usada para forrar a mesa de bilhar. A tensão não resolvida da Nonsense é constante e, por vezes, é liberada nesses momentos de violência. E também temos a questão da presença do autor como personagem, como nesse excerto da peça O Marinheiro Escritor. Pois não hei de estar desgostoso, quando é certo que as maiores desgraças têm pesado sobre a minha pátria, pelas violências que há 2 anos seguramente hei sofrido em meus direitos. 3 requerimentos hei apresentado para ter sempre dinheiro com que cubra as minhas despesas, e não tenho podido conseguir. Se eu pedisse por esmola, mais aluguéis de uma das minhas propriedades, é espécie de crueldade. Pedi que se mandasse buscar minha família há tanto tempo, porque padecia todos os dias em razão de sua ausência. E o que tem feito o governo? Nada. Visto que em 2 dias estaria aqui, e este fato teve lugar há talvez 15. Deixo de parte fatos anteriores, porque é desnecessário narrá-los para censurar o procedimento de quem há desprezado os meus mais sagrados direitos. E calar-me-ia, e nada diria, se não tivesse consciência dos grandes e numerosos serviços que hei prestado à pátria, os quais não são ignorados nem pelo governo, nem pela nação, nem mesmo pelos estrangeiros. É um homem universal que em sua província, depois de como tal reconhecido, para com o qual se tem sido miserável e praticado as maiores vilanias. Então, nesse excerto da peça O Marinheiro Escritor, temos uma fala que reflete claramente a presença de José Joaquim de Campos Leão, o Corpo Santo, como personagem. E uma fala que reflete seus problemas com a interdição, a perda de seus direitos e as batalhas com a justiça pelas quais passou em vida. A presença do autor como personagem, característica do Nonsense, pode ser percebida na obra de Corpo Santo, tanto em seus poemas quanto em suas peças, e é algo que revela que ele se percebe no outro, se identifica com o diferente, e articula essa diferença para construir a sua identidade dentro do Nonsense. Dessa forma, a gente pode colocar que tanto Edward Lear quanto Corpo Santo, juntos, criam o paradigma Nonsense. A estrutura do Nonsense é o caminho, não o destino. A metodologia criada dá acesso a epistemes críticas e a novos paradigmas de análise, com atenção especial à semiose das estruturas e à metagramática do Nonsense. Com o paradigma de análise proposto, o que parece caos tem estrutura, e tentamos decifrar esses padrões estruturais por meio da estratégia dos estudos comparados da historiografia literária.
Com a pesquisa em perspectiva diacrônico-sincrônica, com viés formalista e metodologia de análise característica do formalismo, podemos ver o Estatuto da Imagem como representação do inefável e o Estatuto da Palavra como imagem do corpo, da performance, como aleatoriedade ordenada. A palavra está no lugar da coisa, que remete à alteridade, à musicalidade, ao ritmo, à repetição, ao espelhamento, à simultaneidade, à reversão, à inversão, às séries, às referências, ao movimento de ir e vir sem deixar estar, à violência, à localidade geográfica, ao nome, à transformação sem causa, à face, ao duplo, ao corpo, ao nome como identificação pela e na linguagem, passível de manipulação, de jogo, de paradoxo, ambivalência, ambiguidade, necessita de oposição para se definir. Para pesquisar e refletir sobre o nonsense, não se pode pensar que já se sabe o que é o sentido, supostamente já conhecido, e focar apenas no que se supõe conhecer. É evidente que se aprofundar na questão do que se entende por sentido é benéfico, mas tentar descobrir o que ele é, analisá-lo, só faz com que caiamos nas armadilhas que o próprio nonsense cria. Devemos focar na estrutura e, a partir dela, o sentido será elucidado. A pesquisa sobre o nonsense é como um rio e seus afluentes. A água pode ser contida ou limitada por recipientes e assume a sua forma em caráter provisório. Mas o que a limita não a define nem explica a sua estrutura. O que explica o seu funcionamento interno são as partes e a relação entre elas e a forma como elas compõem, decompõem, justapõem o sentido e a sua ausência na linguagem literária nonsense. O caminho do meio do nonsense é pautado por encontros e desencontros, chegadas e partidas, certezas construídas na incerteza e sentido deslizante que não se firma e que se forma na encruzilhada do entre, das possibilidades e de nenhuma delas, sendo todos e nenhum ao mesmo tempo. Sua estrutura é desviante da norma, todavia se atém a margens que fogem a pares que se iniciam e acabam em si mesmos, construindo pares que se opõem em termos de estruturas construídas em tessituras de semelhanças que não se deixam definir pela paridade de diferenças. Ao fazê-lo, se comunicam sem perder a articulação de sua diferença, enfatizando a coexistência do caminho em duplicidade, em ambiguidade, em ambivalência, em potência, em patchwork e mosaico, de caminhos e instâncias de sentido, que se constroem pelo movimento eterno, pelo paradoxo de puro dever deleuziano, que nunca se deixa estar em estado de suspensão. Esse estado, trazido por uma definição que o feche e pelo ser ilimitado de viver na superfície e desprezar a profundidade que exige, que não pode existir sem ser de outra forma, a definição de cima e de baixo. É nesse caminho sinuoso e íngreme que encontramos Edward Lear e Corpo Santo. É na fronteira, às margens, no limiar, que está o nonsense. Ele habita a fronteira e o tornar-se limitado. A língua estabelece e ultrapassa os limites, e o nonsense representa essa crise da representação do sentido na língua, resvalando na experiência da construção do sentido, na atribuição de sentido ao mundo, no registro desse processo, na organização desse processo e do caos do mundo, na desconstrução, decomposição, justaposição e coexistência extraordinária no limiar. Nessa crise ruptura fluida do nonsense, a transitoriedade e a fragmentação dominam, e o nonsense toma a forma do que lhe contém. Mas a forma não é o que o define, é a atribuição de sentido. Todas as coisas têm que respeitar as leis da forma que elas habitam, mas isso não significa que elas tenham que se restringir a essas regras. Toda arte não é coisa, está no lugar da coisa. A palavra está no lugar da coisa, é a presença, ausência, sombra do que não foi e já está. Como nonsense, temos o empoderamento da língua e podemos ouvi-la fora do poder, na infância da linguagem. Edward Lear e Corpo Santo, cada um à sua maneira, acham formas de complementar a palavra com ilustração e performance corporal. As duas têm formalidades, convenções e tradições que são traduzidas esteticamente de formas diferentes. Aqui, para finalizar, eu coloquei alguns exemplos de obras e autores e artistas nonsense, né? Então, algumas obras de artistas nonsense, temos o Coleridge, Hoskins e o Taylor, como eu comentei na aula da terça-feira, Edward Lear, que por um tempo usou o pseudônimo Derry Down Derry, Lewis Carroll, né, que é o pseudônimo de Charles Lutwidge Dodgson,
José Joaquim de Campos Leão, que usou o pseudônimo Corpo Santo, Arthur Bispo do Rosário, um artista extremamente nonsense, Manuel Carlos Caran, um absurdista do sul do Brasil, muito interessante, sobre o qual eu estou pesquisando agora no meu postdoc, o Franz Kafka, James Joyce, Luiz Buñuel, com vários filmes. Um que eu recomendo é o Discreto Charme da Burguesia, Daniel Carmes e Edward Gorey e muitos outros. Bom, agora a gente tem aí uns 8, 10 minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, alguma sugestão, algum comentário, vocês estão totalmente livres para isso. E eu agradeço muito pela presença de todos vocês e fico muito feliz por poder compartilhar essa minha pesquisa com vocês. Oi, Fernanda, tem uma pergunta no chat, que é a seguinte, né? Você fala dessa transformação, né? Acho que em algum momento ali, no início da apresentação, a Olivia fez, né, essa pergunta. Sim. Você fala dessa transformação, mas a ideia é só subverter a linguagem, certo? Ou há algum sentido escondido, né? Acho que nessa teoria, né? Nessa análise que você está fazendo. Não sei se consegui expressar a minha dúvida. Ou seja, uma ideia de subversão da linguagem, né? Seria Sim. isso? Assim, na verdade, essa transformação, no sentido daquela transformação sem causa conhecida, que sempre acontece no nonsense, ela normalmente acontece na linguagem, mas sempre tem um sentido por trás, né? Então, assim, não é você subverter a linguagem, mas sem nenhuma proposta, né? Normalmente tem uma proposta e tem um sentido por trás que a gente, através da análise, tenta descobrir, né? Então, como em qualquer obra literária, né? Tem um sentido, tem uma proposta, tem todo um ideário que o autor né, considerou e quis passar, e a gente entende que é necessário realizar, né, uma análise pormenorizada, bem detalhada, né, de cada texto, para aí sim perceber qual é esse sentido escondido, né? Porque senão só num primeiro momento você vai buscar, você pode só ver a subversão da linguagem, você só vai ver, tá um pouco diferente, ou você só vai ver o sentido mais assim óbvio, que no direto, mas você tem que sair dessa automatização, né? Você tem que conseguir perceber a singularidade, né? E do literário. E aí, então, é nesse sentido que está a transformação. A Olivia ainda faz um complemento dessa pergunta, né? Pode-se dizer que o sonsense surge com mais força justamente em momentos mais caóticos, né? Como, por exemplo, que nós vivemos hoje, né? Então, normalmente são momentos de fortes transformações sociais, mas ao mesmo tempo momentos de estabilidade, né? Então, por exemplo, a era vitoriana é o ápice disso, né? Porque é uma época de estabilidade, no sentido, né, da monarquia, da política, tudo mais, mas, ao mesmo tempo, você tem na vida de todo mundo diversas transformações e tensões sociais que na verdade, estão fazendo essas pessoas terem que se reinventar todo dia, né? Então, com certeza, nesses momentos, são momentos, assim, mais férteis para o nonsense nascer, com certeza. Tem uma pergunta aqui da Tamires, que ela fala Samuel Beckett, né? Que ela chama de dramaturgo absurdista. Ele pode ser considerado também um autor de literatura sonsense? Sim, ele seria realmente um que também entraria nesses critérios, a meu ver. O Beckett poderia ser colocado nesse hall de autores nonsense, sim. Isso, caso mais alguém queira fazer pergunta, quiser entrar no ar, fiquem à vontade, né? Eu estou aqui observando aqui, tem mais uma aqui, deixa eu ver.
Aqui, eu acho que no chat, estou voltando aqui. Tem uma pessoa que fala aqui que a cena do quadro parece uma janela, né? Realmente pode ser, né? Uma janela e a pessoa ali sentada na janela, né? Entrando pela janela. Então, assim, você vê como tem várias possibilidades, né? De leitura, assim. Não tem uma certa e uma errada, né? Não é porque teve uma proposta e teve um projeto, né, literário por trás, não é por causa disso que só tem um sentido que você tem que deve ser depreendido. Muito pelo contrário, né? São vários os sentidos. A polissemia é evidente, né? E eu tinha visto uma pergunta aqui no chat, mas agora eu não estou vendo mais. Eu perdi onde estava. Tem alguns autores aqui que estão perguntando, né, se ele se Ah, enquadra, né? sim, o Kafka com certeza. Eu até coloquei no final, né? O Kafka, e sim, com certeza. Ele também se enquadra. Então, tem uma pergunta a respeito dos cursos de extensão. A gente tem interesse, sim, em propor um curso de extensão na COGEAI, né? Com essa mesma abordagem, nesse mesmo tema, né? De introdução à literatura Nantes, mas aí seria um curso semestral, e aí, então, nesse caso, seria um curso que daria para a gente trabalhar mais com mais calma, né, os temas, porque agora que é um mini curso, né, então infelizmente a gente não tem tempo de tratar com a tranquilidade que a matéria exige, né, mas assim, se tiver, né, bastante busca, bastante procura, né, bastante demanda pelo curso, aí com certeza a gente vai conseguir oferecer o curso. Então, acho que é muito importante vocês colocarem Fernanda, que vocês oi, querem muito, né? dá para eu falar aí? Tá entrando o som? Tá entrando. Então, eu queria aproveitar isso mesmo, até antes de você falar, quando apareceu essa outra leitura, esse complemento de leitura, eu queria dizer exatamente isso, que a gente deve estar propondo um curso no segundo semestre, por meio da COGEAI, né? E onde a Fernanda vai estar trabalhando de uma maneira mais pausada, mais ampla e aprofundando algumas dessas questões. E o que eu acho bacana, eu queria enfatizar, é que nesse curso, né, que a gente vai estar propondo, faz parte, vamos dizer assim, da nossa metodologia, abrir espaços não só para fazer a leitura dos limeriques ou de alguns outros textos literários, mas também de compartilhar essa leitura, de propor exercícios de leitura para que o público faça e vá trazendo essa leitura de maneira que a gente possa compartilhar e observar essa dimensão que o nonsense permite, né? Porque, na realidade, esse trabalho da Fernanda, ele vai, lógico, quando você apresenta um trabalho, você vai fazendo recortes, né? A gente discutiu muitos desses exemplos que ela já trouxe e foi muito bacana somar o olhar da Fernanda, o meu olhar, e como a gente foi construindo, né, essas leituras. Isso é muito bacana. Aí eu fico imaginando, num grupo assim interessado, como esse que eu estou percebendo, né, ontem, hoje, pelas perguntas, é um grupo que está interessado no assunto. Então, a gente propor exercícios de leitura vai ser muito rico, né? E então eu queria deixar aí o alerta, né, para vocês ficarem atentos e talvez a gente possa mesmo pegar, né, fazer o levantamento das pessoas que estão participando e enviar depois a divulgação do curso, que é quase certo que ele sairá no segundo semestre, né? Então, acho que vai ser um momento muito bacana para poder aprofundar e compartilhar mais essa experiência com a literatura nonsense, né? Vamos dizer, né, Fernanda, que a gente espera todo mundo lá também, né?
Ah, com certeza. E eu também gostaria de dizer que eu tenho um grupo de estudos de literatura nonsense, e eu gostaria de convidar todos vocês que tiverem interesse em participar do grupo para participarem, porque a gente realiza reuniões mensais sobre a literatura nonsense. São reuniões remotas, né? Então todo mundo pode participar de qualquer lugar. E eu vou mandar o link do grupo para o WhatsApp do programa de literatura da PUC, e aí eu vou pedir para eles divulgarem com vocês, com todos os inscritos, né? E porque acho que deve ter muita gente interessada que nem sabe que existe esse grupo, né? Então, Fernanda, tem uma dica também. Nós podemos encaminhar, junto com o certificado, né, esse link seria ótimo, seria de ótimo. acesso ao grupo, né, de pesquisa, que pelo menos já contempla o pessoal, né, que já está, né, iniciando. E lembrando também, né, que você vai dar sequência, né, nesse evento, nessa atividade, no próximo evento, né? Ah, sim, com certeza, com certeza. A gente pode já falar mais que normalmente eu faço mais para o final do mês, né? Então aí dá tempo de todo mundo entrar no grupo e a gente combinar uma data, né? Mas aí é tranquilo, a gente vai se falando. Acho que esse negócio de mandar junto com o certificado é bem legal, porque aí as pessoas já têm essa informação, né? Acho que é bem legal. Isso. Acho que podemos encerrar a gravação, né? É só dar Tá finalmente bom, na... tá certo. Eu vou encerrar a gravação, então.